Salve Maria, meus irmãos! Hoje quero compartilhar com vocês algo verdadeiramente extraordinário, uma das mais belas e impactantes homilias que já ouvi nos últimos anos, proclamada por Dom Adai José. Foi uma verdadeira aula de fé, repleta de sabedoria e profundidade, capaz de tocar o coração de qualquer católico. Tenho certeza de que você será inspirado e fortalecido por essa mensagem. Então fique agora com o vídeo de hoje após a vinheta. Eu quero meditar um pouquinho sobre a Eucaristia e seus efeitos poderosos na vida da família católica. Primeiro, lembrando que somente a Igreja Católica possui a Eucaristia válida, porque a Igreja Católica foi deixada por Nosso Senhor, e nós católicos não precisamos de ter uma baixa estima, de pensar que a gente não pode falar isso. O grande mal que nós temos na igreja hoje é o relativismo denunciado pelo saudoso Papa Bento XVI. A gente tem medo de falar a verdade, de defender a nossa fé. Escolas católicas que perderam o rumo, que hoje coloca a Igreja Católica no meio de todas as outras religiões, inclusive religiões não cristãs, como se tudo fosse igual. Não, a Igreja Católica é a igreja deixada por Nosso Senhor Jesus Cristo, ela é o corpo místico de Cristo. Nós somos seus filhos e filhas, mas a igreja é um mistério tão profundo que nós vamos passar a vida toda sem compreendê-lo, na sua natureza ontológica, espiritual, sacramental mais profundas. Fora da igreja não há salvação. Dogma dos concílios, reafirmado pelo Papa Bento. Mas e as outras religiões? Quem obter a salvação nas outras denominações religiosas é em virtude do corpo místico de Cristo, que é a Igreja Católica deixada por Ele. Nós respeitamos todas as religiões, mas nós não podemos abrir mão das verdades da nossa Igreja, como nos falava o Santo Padre Papa Paulo VI, depois do Concílio Vaticano II. A Igreja Católica, ela não é uma coisa qualquer, gente. E aqui eu trago as palavras do Santo Padre, o Papa Francisco, e do Cardeal Bifi. O Santo Padre, o Papa Francisco, tempos atrás, fez uma reflexão muito bonita, mostrando o mistério da igreja. Porque as pessoas confundem a igreja com o Papa, com o bispo, com os padres, com os ministros da comunhão, com o povo católico. Não. A Igreja Católica, ela é um mistério profundo, que São Jerônimo chama de túnica de Cristo, inconsulte, não dividida. E o Papa Francisco disse, olha, a Igreja Católica, ela não é uma ONG, ela não é uma agremiação social, ela não é uma entidade humana. Veja o poder dessas palavras. E ouvindo ontem uma belíssima reflexão do Cardeal Bifi, italiano, ele dizia, a Igreja Católica é mais do que as obras filantrópicas que ela realiza, os movimentos culturais que ela promove, as atividades sociais que ela incrementa, porque a Igreja é o mistério do ressuscitado. Onde nós encontramos a força para sermos católicos? Na Eucaristia. Nesses dias, nesses domingos e ainda mais um ou dois, nós estamos a meditar o capítulo 6 de Jesus, o discurso do pão do céu. E nosso Senhor quer nos fazer entender
que Ele é o pão divino descido do céu. O maná no Antigo Testamento foi apenas um pão descido do céu, prefigurativo do pão divino do céu, que é Cristo, que estabeleceu na Quinta-feira Santa, no cenáculo de Jerusalém, a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio católico, que nós reverenciamos esses dois sacramentos, a Eucaristia e o sacramento da ordem, na Quinta-feira Santa, fazendo a memória viva e atualizada desse momento sublime que nosso Senhor institui o sacramento do seu corpo e diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida em mim. E olhando para os apóstolos, os institui como sacerdotes e bispos: faze isto em memória de mim. Nunca a igreja pode deixar de celebrar a Eucaristia. E a Eucaristia não existirá se não existir o sacerdote. O que é o sacerdote? O Código de Direito Canônico e a tradição da igreja diz é o varão, um homem preparado e ordenado, que recebe a imposição das mãos do bispo para presidir in persona Christi, no lugar de Cristo, a Eucaristia. Pão do céu, alimento dos que viajam para a eternidade. A grande perseguição à igreja se dá contra esses dois pilares, substancialmente, absolutamente necessários na igreja: o padre e a Eucaristia. O mundo, a nova ordem, o comunismo, todas as desgraças deste mundo que se levantam contra a igreja, é para destruir o sacerdote ministerial, o sacerdócio ministerial, e destruir a Eucaristia. Meus irmãos, nós rezamos apenas uma missa durante toda a nossa vida, a missa de Cristo. Nós rezamos milhões de vezes, mas é a única. Aqui agora nós estamos celebrando a Santa Ceia do cenáculo de Jerusalém, quando Jesus, sentado com os 12, estabeleceu a Eucaristia. Esse pão indubitavelmente necessário para a nossa vida. Que belíssima a leitura do Antigo Testamento hoje. O profeta Elias, cansado, fadigado, como muitos de nós, bispos, sacerdotes, casais do ECC, lideranças católicas, com tantos desafios. Às vezes nós vemos a nossa vida na pessoa do profeta Elias, cansado, chegou debaixo do juníparo, cansado, estancado: Senhor, tira-me a vida que eu já não aguento mais. E foi tomado pelo sono, por um repouso no espírito. E quando ele é acordado pelo anjo, que mostra para ele um pão, olha o pão, levanta, come e vai, porque ainda tens uma grande caminhada a fazer. É o que Deus quer de você, pai de família, cujo dia hoje celebramos. Que você levanta, coma, comungue e vá adiante, não desanime da sua família. Que quer de cada um de nós sacerdotes, casais, viúvos e viúvas, consagrados, seminaristas, diáconos. Levanta e come, pois ainda tens um grande caminho pela frente. Todos nós temos, como também o nosso reitor do santuário, como eu, como Dom Giovanni, como todos nós que ainda temos um grande caminho pela frente. Essa é a imagem do Antigo Testamento, muito prefigurativa
daquilo que Jesus instituiu no cenáculo. Infelizmente, miseravelmente, Judas comungou não o corpo de Cristo. No lugar do corpo da Eucaristia entrou o demônio. E o caminho dele não foi para a vida, mas para a morte. Os outros apóstolos caminharam para a vida para estabelecer a igreja no mundo, estabelecida por Cristo na pessoa de Pedro. A igreja vai singrando os mares deste mundo. Hoje, conduzida pelo Papa Francisco. Cada tempo a igreja continua, ela nunca para, porque Deus dá aos pastores, dá ao Papa, dá aos bispos, sacerdotes, os diáconos, para conduzir a igreja. O encontro de casais com Cristo, ele precisa, e eu tenho trabalhado isso nesses últimos 7 anos, o ano que vem eu entrego a minha missão à frente do ECC, peço vocês para rezar, que a gente vai indicar 3 bispos, para que a CNBB escolha um, no ano que vem. O meu trabalho foi mostrar o valor do diretor espiritual no ECC, o padre. Não tem ECC se o padre não aceita. De vez em quando a gente recebe uma correspondência lá da região do Nordeste, da Amazônia, de outros lugares. O padre que chegou na paróquia não quer o ECC. Tudo bem, converse com o bispo. Aí o bispo não tem coragem de enfrentar o padre. Mas não tem como. Os casais devem pegar todo o material do ECC, lacrar, guardar, esperar o padre morrer ou ser transferido, que depois vem outro padre que aceita, recomeça de novo o ECC. Porque o ECC é centrado na pessoa do diretor espiritual. O padre que quer o ECC na sua paróquia, ele tem que assumir o ECC, vestir a camisa. E o ECC precisa ser eucarístico. ECC é onde os círculos vivem uma farra, aí não corresponde à igreja que o Papa Francisco fala para nós. Se o grupo do ECC está reunindo para beber cerveja, para fazer festa, e não para evangelizar, está errado. O diretor espiritual precisa de corrigir. E se o diretor espiritual está lá junto, ele precisa se converter. O encontro de casais com Cristo é pobreza, oração, alegria, disponibilidade, partilha. O encontro de casais com Cristo não é uma coisa mundana, o ECC é divino. Ele está dentro do mistério da igreja. E quando a gente vai preparar o encontro de casais com Cristo, qual o primeiro lugar que a gente escolhe? A Capela do Santíssimo. Não é a sala de palestra, não são as salas de reuniões. A Capela do Santíssimo. Não existe igreja católica sem Eucaristia. E onde tem adoração, quando a gente chega no encontro de casais, que está lá os casais adorando Jesus, aquela capela bonita, cheirosa, arrumadinha, bonita, muitos livros de espiritualidade, casais ficam ali 1 hora, 2 horas rezando, aí vai para frente. Aliás, na igreja católica, se Jesus eucarístico não for o centro, não funciona. Cristo eucarístico é o centro, porque nós comungamos a hóstia, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor, presente na igreja. Nada na igreja vai adiante se não tiver essa centralidade na Eucaristia. Nós não valemos nada, somos homens e mulheres cheios de misérias, de pecados, mas quando a gente dobra diante de Jesus eucarístico, a gente não levanta o mesmo. O encontro de casais com Cristo está frio. Porque o encontro de casais com Cristo não vai, porque vocês não rezam. Nós achamos por bem convidar os casais pela internet. Que estultice, que coisa horrorosa. Encontro de casais com Cristo
não usa a internet para convidar, não usa faixa, nem anúncio na rádio, nem na igreja, porque o ECC é evangelização, e evangelização é falar, rosto a rosto. Papa Paulo VI, quando fez o primeiro sínodo dos bispos, foi sobre a evangelização, e na sua exortação final, Evangelho Nunciandi, ele diz: a igreja existe para evangelizar. Evangelizar, Madre Teresa diz, é ter Cristo no coração e levá-lo aos outros. E no final daquele documento, ele consagra a Nossa Senhora, a igreja, e dá o título a Maria de Nossa Senhora da Evangelização, estrela da evangelização. Eucaristia, Nossa Senhora, a nossa fidelidade ao Santo Padre, ao Papa, é isso que marca essas três brancuras, como me ensinava minha mãe quando era menino. O Papa, Nossa Senhora, a Eucaristia, é que dá vida à nossa igreja. Sem Eucaristia, nada feito. Portanto, casais, enquanto casais não se prepara um mês antes, não, é 6 meses antes. Grupo dirigente, pode escolher outros também para ajudar, vai convidar os casais na casa, não é por telefone não, não é por internet, não é por e-mail, não é por WhatsApp e Telegram não, gente, é cara a cara. Você vai convidar 4 casais para o ECC. Aquele casal vai rezar, vai descobrir quais os casais, já coloca na oração, já comunga por eles, pega a Bíblia, pega o texto e vai visitar o casal, liga. Vocês podem receber a gente tal hora? Pode. Chega lá, nós viemos aqui em nome da igreja rezar com vocês. Anunciar que Jesus mora no coração da família. E depois que rezar, nós podemos pegar os dados de vocês para algum serviço que a gente precisar. O casal nem fala que é do ECC. Ah, pode, preenche uma ficha até o número 5. Depois é que o diretor espiritual, com o grupo dirigente, tem lá 100 fichas. Você vai escolher, nós vamos chamar tantos casais para o ECC. É uma vergonha. Gente convidando na igreja casais para fazer o encontro de casais com Cristo. E vocês sabem que casais segundo união não pode fazer o ECC. Tem outros trabalhos para fazer. Maçom não pode participar, casal onde o homem é maçom não pode participar do ECC. Ele não pode comungar. Ah, mas não pode falar nisso? Falo. Quem se filia à maçonaria não pode comungar. Não sou eu que estou dizendo, não. É a igreja. Pega lá a declaração do cardeal Ratzinger, assinada pelo Papa João Paulo II, em 1983, e agora o último documento do Papa Francisco, que reafirma isso. O ECC deve primar por estas observâncias. Agora, se vocês, grupo dirigente, não é um grupo eucarístico, grupo dirigente que nunca reúne no Santíssimo para adorar pelos casais, dirigente de circo que nunca leva esse circo para fazer uma adoração no Santíssimo, vocês estão errados. O ECC cresce onde Cristo é o centro. E a igreja precisa de católicos verdadeiros, não é católico pela metade. Infelizmente, grande parte do nosso povo católico não está bem na sua fé. Grande parte dos nossos casais não estão bem no seu matrimônio. Porque o matrimônio, meus irmãos, ele está intimamente ligado com a Eucaristia. Você casa de frente do altar. Hoje é um tanto de gente, meninas da igreja. Ah, bispo, libera para me casar no clube. Me libera para me casar lá na fazenda do meu pai, lá tem uma grande represa, a gente quer fazer o casamento na beira da represa lá, e os peixes assistindo o nosso casamento. Minha filha, casamento é na frente do altar. O direito canônico é claro, na frente do altar.
porque a Eucaristia é que determina a força, o serviço, a ação, o testemunho, a fé do casal católico. Casal que casa na igreja, mas não casa com o altar, não leva o altar junto, não prospera. E o ECC trabalha isso. O Encontro de Casais com Cristo é para evangelizar as famílias, para trazer os casais para Deus, para levar as almas para o céu. E nós precisamos comungar bem. Como que um casal que está usando anticoncepcional, que está usando DIU, que faz laqueadura, que faz vasectomia, que usa o método Billis para nunca ter filhos, pode comungar? Isso é pecado. O método Billis, ele não pode ser uma camisinha espiritual. Ele é usado para esparçar alguns momentos ou quando tem problema sério, o diretor espiritual vai orientar. Mas grande parte dos padres não crê mais na teologia moral da igreja. Padres que incentivam os jovens a ter relação sexual antes do casamento. Sacerdotes que não crê mais na doutrina teológica que a igreja tem na moral católica. Não, a igreja católica, não é fácil ser católico, gente, presta atenção, eu estou falando isso muito ultimamente. Não é fácil ser católico. Um padre para ser católico é dificílimo. Tem que viver o celibato, tem que ver tudo isso, ver a castidade, viver a fidelidade da igreja, andar como padre, se apresentar como padre. Não é fácil ser padre católico. Outro dia, no encontro em São Paulo, cheguei lá, no almoço, eu vi o senhor no avião. Ah, é? Aí veio eu vi o senhor no avião, uma irmã. Tinha uns 30 padres e freiras no avião, nenhum se apresentando como religioso e como padre. Como você vai saber se o sujeito é padre se ele não está de clérigio ou de batina? Como você vai saber se uma mulher é religiosa, freira, se ela não está de hábito? Ah, mas isso é coisa ultrapassada. Não, o povo não acha isso ultrapassado. O povo quer os seus padres como padre, não é isso mesmo, gente? Ou vocês querem os padres de vocês relaxados? Não. E o povo tem direito canônico espiritual de ver o seu padre como padre, ensinando a doutrina da igreja como deve ser ensinada, o catecismo da igreja. Ah, vocês são de segunda união, vocês podem comungar. Não pode. Como há poucos dias atendi um casal de namorados, 4 anos e meio, vou casá-los agora, namoro cristão, na castidade, foi confessar num certo santuário por aí, e o menino caiu na bobagem de falar para o padre que ele estava vivendo o seu namoro há 4 anos e meio, na castidade. E o padre, mas isso é um absurdo, vocês têm que ter relação para conhecer, para saber se dá certo. O menino levantou, não quis confessar. Aí a menina entrou, a mesma coisa. Vieram, não quiseram nem terminar a confissão com o padre. Falei, está certo? Porque esse padre não é católico. Ele não vive a vida dele de padre e quer projetar o seu pecado naqueles pobres penitentes. Ah, mas não pode falar isso? Pode. Nós temos, e vocês seminaristas que estão me escutando, diáconos, vocês sejam padres de verdade. Padres segundo o coração de Jesus. Vai ler o Fulton Sheen. O que ele disse sobre o sacerdote? Tem 2 livros do bispo Fulton Sheen, morreu lá na década de 70 nos Estados Unidos, maravilhosos. O padre não se pertence. E estes sacerdotes misteriosos. 2 livros maravilhosos. Leia aquilo. Leia o que a igreja diz. Leia o que os papas falam sobre o sacerdócio. Eu não posso ser bispo do jeito que eu quero, gente. Que a minha carne pede coisas que eu não posso fazer.
E vocês, casais da igreja, casais católicos, vocês têm que ser católicos. É fácil? Não é. Outro dia chegou para mim uma mulher rica. Ah, senhor bispo, meu marido é estéril, a gente quer ter filhos. Aí a médica nos orientou para ir lá em Goiânia, numa casa de fertilização, para fazer uma concepção. Nós fomos lá, escolhemos lá, tinha um retrato lá de mais de 100 homens, a gente escolheu o esperma de um homem parecido com meu marido, tiraram 4 óvulos, fecundaram os 4. Mas, na hora de receber esses óvulos, me deu uma angústia. E eu não quis. E esse trem está na minha cabeça. Falei, tudo bem, você vai lá agora, manda colocar 2 óvulos, gera esses 2, depois volta e gera os 2, que você fez um pecado. Não se faz manipulação invicto. Ah, mas a ciência... Nem tudo que a ciência faz é de acordo com a consciência católica, consciência de fé. Não é fácil ser casal católico. Você tem que obedecer à orientação da igreja. A sexualidade de um casal católico não é uma sexualidade mundana. Até a sexualidade do casal católico, ela deve ser motivada espiritualmente e não pelo mundo. Muitos de vocês têm televisão no quarto e às vezes fica vendo filme pornográfico. A pornografia é pecado mortal. Quem está na pornografia não pode comungar, que é prostituição. Uma vergonha, casais já com mais de 50 anos, o homem ainda vendo pornografia. Não é fácil ser casal católico, não é fácil ser católico, não é fácil ser padre católico, freira católica, não é fácil. Eu sei, não é fácil. Isso que eu estou falando para vocês é para mim também. Que a gente vai ficando velho, você tem que aprender a colocar realmente para fora todas as misérias e quebrar todas as cristas do pecado, das misérias que estão na nossa vida. Por que isso? Porque nós acreditamos no céu. Nós acreditamos na salvação eterna. Então é fácil você ir para uma outra denominação religiosa, onde é proibido proibir. Você vai lá, louva a Deus. Mas você não precisa ter a vida moral. A fé gera a vida moral, a honestidade. Não é fácil ser católico. Você não pode ser corrupto. Você não pode passar os outros para trás. Você não pode mentir. Você não pode adulterar. Você entra na política, você tem que procurar fazer a vontade de Deus, não a sua. Você é um empresário, você tem que fazer a vontade de Deus como empresário. E a gente tem essa gama de empresários católicos da América Latina que se reúnem todos os anos para rezar para Deus orientar como ser um empresário católico em nossos tempos. Você que é empregado, se você é católico, você não pode roubar do patrão. Você é católico, você tem que ser honesto. Você é católico, você não pode ser dominado pelos vícios. É difícil? É. Mas, por que a gente tem a cruz na igreja? A igreja católica se define pelo poder da cruz. Estate cruz dum volvitur orbe. A cruz parada assiste o mundo girar ao seu redor. Leia o apóstolo Paulo. É cruz. O casamento é cruz. Grande cruz. O ECC sabe disso. O sacerdócio é uma grande cruz. A vida consagrada, a vida religiosa é uma grande cruz. A vida de uma pessoa solteira é uma grande cruz. A vida de uma pessoa viúva
é uma grande cruz. Se você for olhar do ponto de vista humano, da psicologia, de etc, etc, a Igreja Católica é um absurdo. Grande absurdo a Igreja. Porque você tem que imitar Cristo. Você tem que pegar aquela palavra de São João Batista e colocar no seu coração, que ele cresça e eu diminua. Ah, mas isso é um sadomasoquismo, como diz os psicanalistas, esse povo que é contra a igreja. Para essa gente mundana, Para essa gente mundana, a igreja nem existe, mas a igreja é divina. E aí, ser católico é carregar a cruz. Porque se você tem a cruz, você entende o pobre, você ajuda o que sofre, você evangeliza, você não tem preguiça de falar de Deus para os outros. Se você tem Cristo, é assim. Quando a gente sobe ao altar de Deus, a gente sobe na fé, na esperança e na caridade. No nível da fé, lá embaixo está a pia batismal. A fé. Quando a gente vai batizar, o que você quer da igreja? A fé. A fé lá na pia batismal. Na estante da palavra, no ambão, a Sagrada Escritura alimenta a minha esperança de vida eterna. E no altar, o pão dos anjos. O pão que é Cristo divino, que veio do céu a nós, para nos alimentar e dizer, olha, levanta e anda, ainda tem um grande caminho a percorrer. O ECC tem um grande caminho a percorrer. A igreja possui um grande caminho a percorrer no meio desse mundo cruel, mundo de perseguição. E as famílias, o casal católico, agora mesmo conversava com um casal jovem, ele com 6 crianças. Lindas crianças. O pai com uma, a mãe com outro, e arrastando os outros. 6 filhos. Isso é um absurdo. Aí você vai lá em Aciara, outro dia fui jantar com uma família de 13 filhos. A filha mais velha está casando agora. Isso é um absurdo, não é? O absurdo é a mulher católica ser feminista e não feminina. O absurdo é os casais entrar nesta ideologia da nova ordem mundial, financiada por Jorge Soros, pelo Foro de Davos, pela Fundação Rockefeller, Fundação Ford, por Bill Gates e companhia, que quer diminuir a humanidade no mundo. O mundo islâmico cresce tomando conta do mundo pelo útero das suas mulheres. No mundo islâmico, a média é 8,8 filhos por mulher. E nós, como na França, os casais não querem mais ter filhos. Muçulmano tomando conta. Na Inglaterra, a mesma coisa. Em outros países também. A ponto da primeira-ministra italiana estar promovendo a criação de filhos. E nós escutamos essas bobeiras, essas coisas. A mulher tem que ser empoderada, mulher não pode ter filhos porque estraga o corpo. Isso não é doutrina católica. A mãe não pode falar isso. Eu falo, sem nenhum problema. Quem não quer concordar, não precisa concordar. É doutrina da igreja. Crescei e multiplicai. A conversão do casal Scott Hahn, nos Estados Unidos, ex-pastor protestante, ele se deu pela Eucaristia. Começou a assistir à missa para entender o mistério, se converteu. A esposa se converteu com essa palavra da Bíblia, crescei e multiplicai-vos. Só a Igreja Católica promove isso. Tudo quanto é denominação e aceita DIU, aceita concepcional, laqueadura, vasectomia, aceita todas essas coisas e promove família de um filho só. Aí tem um filho e tem 3 cachorros.
Mulher para ser mãe de filhos, não de pet. Nada contra os animais. Que Nossa Senhora da Abadia ajude o ECC, ajude a igreja, ajude a nós tentar sair das nossas misérias e acolher a igreja como ela quer que a gente seja acolhido. Porque a Eucaristia é o sacramento para os que estão no caminho para o céu. Que Nossa Senhora, porta do céu, um dia nos acolha na porta do céu. Porque nós queremos viver carregando a nossa cruz, a gente vai subir ao céu com a cruz. E não queremos descer ao inferno com o orgulho, com a vaidade, com os vícios, com a carnalidade, com tudo aquilo que desagrada a Deus e é contra a Bíblia, assim seja.